Programa não recomendado para menores de 12 anos. Dragon Vic and Oric One, Commodore 64, Amsterdam Dynacon Electron, cheaper BBC Micro. Retrópolis, a cidade dos clássicos. Vocês viram a foto que eu mandei da placa? Bonita, é o computador? É a placa, né? Mas já é só a placa de vídeo. Processador, tem o soquete pra memória, o chipão lá, coisa linda, hein? Coisa linda. Pensando que a placa é quase quadrada, né? Ela encaixava no cubo, nos 4 slots do cubo. Jesus. Realmente a placa era o tamanho do computador, a placa de vídeo. A placa é um computador completo. Ela tem o vídeo, tem um processador, tem memória, só falta conectar isso no armazenamento para você poder dispensar o 68040 e rodar um sistema operacional aí. Aliás, só falta o sistema operacional já rota aí. Só faltou botar um HD aqui para ele armazenar as fontes Type 1 para renderizar no PostScript. É um computador dentro do computador. Quase uma matriótica. Você sabe que eu cheguei a ver equipamentos que eram servidores de impressão e que era uma coisa muito parecida com isso, né? Você, tecnicamente, a máquina do cara que estava fazendo a arte, ele mandava o PostScript, mandava o PS para aquele computador e era ele que era ligado à impressora, ele controlava a fila e controlava a renderização também, porque ele tinha HD para guardar fonte. Então você não gastava tanto da tua rede para mandar as fontes, já estão lá, você só mandava um PS simplão. Você instalava fonte no servidor de impressão. Eu cheguei a ver uma dessa que inclusive o processador era um MIPS, que é o mesmo processador do PlayStation, do primeiro. Vamos partir para algo menos cúbico para variar? E um pouquinho mais barato. Um pouquinho mais achatado. Então vamos lá. Em 1990 temos a Next Station, conhecida vulgarmente como Slab, a placa lajota, telha. Sabe aquelas mesas com tampo de pedra? Por bem, o tampo é um slab. É um tampo. O monolito de 2001 é um slab. Só que em pé. No caso aqui era deitada, né? Uhum. Que era uma versão mais barata do Nextcube, a principal diferença é que o gabinete era slim e não era um desktop, né? E não era cubo. E que chamavam de slab porque o Steve Jobs falou que não é para chamar de pizza box, que pizza box era o termo que usavam para falar da Sun. A Apple também usava. Ou isso os usuários. Não, no mundo Workstation, Pizza Box, inclusive Pizza Box é o nome do Form Factor. Porque ele é uma coisa quadrada, só que chata. Mas fosse uma caixa de pizza mesmo, não um gabinete de desktop. Isso, o 2LC é assim. Mas ele é retangular, né? Mas o Pizza Box, inclusive, a Sun, é porque realmente tem quase o tamanho de uma caixa de pizza. 2 caixas de pizza, na verdade, porque ele é mais alto. E não tem pizza. E aí, assim, a ideia era fazer um Nex mais barato, porque acho que eles perceberam que não estava vendendo. E lançaram 4 modelos do Slab, né? O Next Station, sem nenhum adjetivo, né? Que era um 040 rodando a 25, com 8 MB de RAM, 256 KB de VRAM e custando $4.995, que dá mais ou menos por 11.600 hoje. Isso acho que não inclui o monitor, ele era preto e branco, tá? O Next Station Turbo, que já tinha um 68040-33, tinha o dobro de memória RAM, tem que ver com 16, ainda 256 KB de VRAM, quase um MSX, e ao custo de $6.500, ou mais ou menos 15.200. E o Next Station Color, com a 040. Sim, basicamente o Next Station convencional, só que com um pouquinho mais de RAM, 12 MB ao invés de 8, e 1.5 MB de VRAM ao invés do 2 de VRAM. Esse saiu por $7.995, ou $18.600. Estamos chegando nos 10 megapens. E por último, o Next Station Turbo Color, não me deixem só. Vai ficar do solo, não sei. Que era a versão do Turbo com cores. E esse, infelizmente, claro, 1.5 MB de VRAM, mas esse eu não consegui achar o preço. Deve ter confiscado. Provavelmente deve ter ultrapassado o Mega Pen e aí eles ficaram envergonhados e apagaram os vestígios, né, da informação. Pô, pena que esse computador não se chama Turbo. Turbo. Esse bando de paternista! Ele era o Turbo R da Next, né? A especificação basicamente todo o resto era igual ao Nextcube. Eles tiveram, como todo processador, com o computador usando 108.000, ele teve uma placa aceleradora que é chamada de Pyro, que você permitia que você trocasse o 68040 que rodava 25 por o 68040 rodando 50. E vocês lembram da capacidade da fábrica de Fremont? Era 10 mil, não é isso? 150 mil unidades ano. Olha a denúncia aqui, ó, da burocracia. E essa família dos pequenininhos vendeu, parece, 50
50 mil unidades. Eu já vi lugares que falam que todos os Nex venderam 50 mil. Ou seja, os computadores não estavam vendendo. Tanto não estavam vendendo que eles resolveram deixar de ser uma empresa de hardware, né? A partir de 1993. Eles mudaram o nome para Next Software Inc. para refletir essa decisão e, bom, além das universidades dos centros de pesquisa, os Next foram vendidos para algumas instituições financeiras, alguns órgãos do governo dos Estados Unidos, como a CIA, a DARPA e a NSA, e esse abandono do hardware começa em 1991, quando o Next Step, o sistema operacional deles, eles começaram a portar para 486 da Intel, com o objetivo de rodar em PC. E não foi só isso, portaram para o PA-RISC da HP, portaram para o Spark da Sun, só que nenhum desses foi popular, o para Intel foi. Ou seja, a Next está começando a subir no telhado. A Next, como fabricante de computador, estava começando a subir no telhado. E teve fabricante de PC que chegou a vender computador com o Next Step instalado. Inclusive uma tal de Canon. Aqueles que investiram, né? Tem que usar o que eles compraram de algum jeito. O nome das máquinas era Object.Station. Aí tem modelos 31, 41. O curioso dela é que elas parecem um Nex, só que bege. Inclusive a caixinha quadrada e o drive no lado esquerdo, na direita. Tem uma cara de Next, mas é Intel, né? Se você levar em conta a portabilidade, a compilabilidade de software para sistemas Unix, era quase um computador Next, só mudava o processador. Você conhece o que parece? Já ouvi falar. Mas não é. Existia uma placa de vídeo proprietária da Canon, óbvio. É Canon fazendo Canonzice. Ele veio já com CD-ROM, veio já com placa de rede também, SCSI, teclado 16 MB de RAM, expansível processador 96, já era VESA Local Bus. Caramba, eu achava que só PC que tinha usado aquele barra verde. Da disquete, só que de 1.44, nada de 2.38. Isso foi fabricado nas instalações da própria Canon. Eles cogitaram de comprar a fábrica da Fremont, mas o negócio michou, a fábrica fechou e 230 dos 530 funcionários da Next foram demitidos. Quase 50% da empresa deixou de existir. Basicamente eles eram metade hardware e metade software e ficaram reduzidos a metade software. A metade que vendia. Mas sério, o que é o Next Step, né? Vamos lá, Ricardo. Você que gosta de software. O já supracitado sistema operacional dos computadores Next. O pessoal grafava de tudo que é maneira, botava o N maiúsculo e botava o E minúsculo, botava o step minúsculo, fazia do jeito que... Cara, é um saco escrever isso. Eu botaria tudo em caixa alta. Porque gritando, né? O Next Step é um sistema operacional multitarefa, orientado para já trabalhar com orientação objeto, desenvolvido para rodar nos Next. Ele era baseado no kernel Mac, nós citamos, projeto da Universidade de Carnegie Mellon, e no 4.3 BSD da Universidade da Califórnia. Posteriormente, a partir da versão 3.0, a 4.3 BSD passou para a versão Reno, e na versão 3.3 já estava rodando, expandiu-se para rodar em 68000, Intel x86, Spark da Sun e HP PA-RISC. Spark da Sun. Vamos falar com o Bessa na próxima Retro Rio para instalar o Next Step naquela estação. A dele é 64 bits, roda em T2. Deixa eu mencionar aqui uma nota triste sobre o kernel Mac. Parou de ser desenvolvido na versão 3. Infelizmente, ele não chegou à versão 5 para existir o Mac 5. Fazer o que, né? E agora a gente toca Go Speed Racer e seguimos a programação normal. Go Speed Racer, Go Speed Racer, go! Vamos fazer isso antes que algum ouvinte peça o carro Mamute. Cogitaram fazer a versão para PowerPC, na época, né? Começaram até o desenvolvimento, mas largaram de mão antes. A gente nunca vai precisar disso. Pois é, né? Ninguém vai usar esse PowerPC mesmo, ninguém vai querer saber disso. Sei. A interface gráfica trabalhava em PostScript, como já mencionou. Ela foi desenvolvida em C e numa outra variação da linguagem C, que é Objective-C. Não é o C++, é Objective-C. Aliás, não é Objective-C que é usado até hoje para desenvolvimento para iOS? Sim. Para macOS. E vamos entender daqui a pouco o motivo. Por que será para macOS, né? E aí você tinha ali uma camada de aplicação orientada a objeto. Nessa época, a orientação a objeto estava explodindo no mundo, todo mundo só falava disso. Orientação a objeto para inteligência artificial da Apple, só falavam disso. Com os diferentes kits e ferramentas de desenvolvimento para as diversas camadas de objetos. Não sei por que nessa forma de diferente camadas de objetos, isso me parece que devia ser um negócio pesado, dá essa sensação.
ele dava flexibilidade, mas cobrava alguma coisa, né? Ah, claro. Ele conseguia ser bastante flexível, até porque é o seguinte, ele não é um sistema profissional que foi desenvolvido e depois fizeram aquela mega gambiarra para ser orientado a objeto. Não, ele começou desde o zero com a orientação a objeto. Então, assim, pelo menos ele conseguia manter uma certa constância e uma certa coerência também. Ele introduziu o conceito da dock, né? Aquela barra lateral, botar os ícones, tudo ali, como colocar as coisas ali. Da shelf, que eu confesso que eu li, não entendi nada nas descrições, mas eu acho que é aquela barra de ícones que o Window Maker simulava também, mas não tenho certeza. Pois é, eu também, como falou shelf, me lembrei pra ele, shelf não é gaveta? Não, gaveta é drawer. Prateleira, né? Quem usava drawer era o Workbench do amigo. Ah, sim. E nela tiveram origem alguns conceitos como widgets, que provavelmente o widget 3D, os ícones grandes e com cores, selecionar vários objetos simultaneamente, serviços integrados na interface gráfica, scroll e movimentação de janela com conteúdo, porque até então se arrastava a janela. Até hoje, se você arrastar a janela no Workbench, se arrasta, se move só a moldura. Ele apaga a janela, move-se a moldura, aí lá ele redesenha. Aí não, você ouve a janela tudo. Começou aí. Notificação, mandar a mensagenzinha, chegar a notificação, uma área de notificações na interface, padrões de cores, então a questão de padronizar, que alguns ambientes têm sistema de cores. Qual é aquele para impressão? É o... Não, o CMYK? Não, tem o CMYK tem Pantone. Ah, tá, o Pantone. É em padronizar então do Pantone? Eles também usavam Pantone, né? Para poder trabalhar com impressão. A impressão. Ricardo, a tela era PostScript. Tu acha que ele não usa Pantone? É. Faz sentido. Conceito de transparência, né? Com transparência, interface. Internacionalização da interface. Então aquele negócio que a gente fazia, começou aí, né? Você pegar e trocar o idioma, ele trocava o idioma da interface toda. Trocar o idioma, você tem que reinstalar o sistema operacional. Não é Windows. Tipografia moderna, né? Questões de fonte, tudo que assim, não é uma área que a gente se envolve muito, mas tipografia é uma área ampla pra caramba. Tem um documentário salvo aqui pra ver que é sobre tipografia. Tem mais de um. Eu já vi um só específico sobre aquela fonte helvética. Um documentário de 1 hora falando sobre uma família de fontes. Deve você imagina, né? Mas tem outros, então essa questão de tipografia. Então, muito do que a gente tem hoje em dia nos ambientes gráficos mais profissionais começou nele, né? Começou lá no Next Step. Interessante é que os kits você podia tornar o sistema mais facilmente personalizável para as aplicações. É aquela coisa, né? Como ele era orientado a objeto, você podia plugar coisas com os kits, você conseguia estender as funcionalidades da aplicação sem ter que recompilar a aplicação. Tipo, eu quero abrir PNG, mas não tem, o programa não abre. Não, você usa essa biblioteca aqui, ele vai saber se virar. Aí de repente abre o PNG. E até o sistema de invocação remota, né? Que é o nome de orientação a objeto para remote procedure call. Ele também tinha um bisavô do Django, é isso? Sim, o ORM, né? Que é o tal do... Para Java e Objective-C, né? Porque Python ainda não existia. Não. Tá para nascer, inclusive. O Enterprise Object Framework é o ORM, né? Como é o ActiveScript, Active Desktop, Active é alguma coisa do Rails, que é para, transcrever toda a linguagem SQL num modelo de objeto. Então você não precisa se preocupar em escrever select, from e fazer toda a tua query, simplesmente você usa o método do objeto para fazer a seleção que precisa recuperar no banco de dados. É bem interessante isso. Pra mim, eu não entendo pichuronga desse negócio, então tá bom, vou acreditar. Lembrar assim, nessa época, por causa do 92, a Apple, junto com a IBM e posteriormente a HP, se juntaram e criaram uma empresa, a Taligent. A ideia é que essa empresa ela ia criar uma nova versão do macOS. Por essa época, já estávamos com o processador PowerPC, o macOS estava lá na versão que 8, 7, 8. Não, a ideia é que o 8 já fosse a versão nova. Mas nessa época devia estar rodando o macOS 7 pro 8 talvez. Eu lembro da história da Taligent num vídeo que eu vi do Action Hat. Mas aí... E o projeto da Taligent seria tecnicamente o concorrente do Next Step, né? No ponto de vista de interface objeto. Você tinha o Next Step, você já tinha o projeto da Taligent e a Microsoft vem com o conceito do Cairo, que era a resposta ao modelo de objeto Next Step. Só que esse Cairo morreu afogado no Rio Nilo. Danou-se. Eu lembro do Microsoft Cairo, eu lembro disso. Eu lembro do jornalista tentando explicar o que era o Cairo, não conseguindo sair do caminho. Conseguindo explicar nada, né? É que nem hoje em dia o pessoal tenta explicar a computação quântica. Por aí. A versão 3.2 do Next Step é de 1993 e ela introduziu suporte para Intel x86. Então, por ocasião dessa época, estava saindo o Pentium, né? E aí você tinha os binários que traziam as versões das duas arquiteturas. Você tinha o mesmo binário, rodava no... O mesmo binário tinha os dois executáveis dentro dele, eram chamados de Fat Files.
Jesus. Tá explicado que era Fatfire. Uhum. O nome dele também, né? Nessa época, fecharam uma parceria Nex com a Sun Microsystems, virou Nex Sun. Fizeram a parceria para separar o sistema operacional das bibliotecas de objetos, né? E aí com isso veio o conceito de criar uma API que seria multiplataforma, seguindo os ideias que aí seria o OpenStep. Então você já separaria o Next Step de uma coisa, estaria as APIs, teria o OpenStep, seria a API toda para o desenvolvimento, e ela seria orientada ao objeto, poderia ser usada, seria multiplataforma, poderia ser usada em cima de qualquer sistema, qualquer ambiente. Efetivamente fizeram foi arrancar tudo aquilo que era dependência de hardware, de uma arquitetura específica do código do sistema operacional. Então eles continuaram juntos, não funcionavam separado, mas agora você conseguia ter uma divisão mais bem delineada do que era cada coisa. Gente. E por isso que ele começou a ser portado por qualquer coisa, né? Se você pedisse fazer 80, eles iam fazer. Se pagasse bem, que mal tem. Aham. E aí, por ocasião do lançamento da versão 4.0, no ano de 1996, o sistema adotou o nome OpenStep, deixou de ser NextStep para OpenStep, e aí saiu o OpenStep for Windows. Isso é uma coisa que eu nunca vi. Eu já ouvi falar, eu lembro de ter... Tem uns vídeos do canal do Action Retro, o Sam Malce já fez umas brincadeiras com algumas coisas com o OpenStep. Tem um vídeo ou dois que ele fala, eu acho que ele chegou a rodar uma versão do OpenStep for Windows, que ele chegou a instalar. Inclusive rodava no NT. É pesado pra cacete. Imagina. É pesado que um tijolo aquele negócio, socorro. Sim, você tem um sistema operacional aqui com uma API de programação. Ah, vou botar outra API de programação por cima. Na máquina da época seria pesado quanto hoje em dia. Na época calcula, gente. Então eu queria pedir a atenção de todos. Se, a respeito deste episódio, você quiser enviar um comentário, um elogio, uma crítica construtiva ou uma correção, porque afinal a gente erra também, seja ela no nosso site ou no canal do YouTube, ou ainda você quiser nos enviar um e-mail, não hesite, faça. Você pode falar conosco através do Twitter, nosso perfil é o @Retrópolis, nos comentários desse episódio, desse post, que vocês estão vendo agora, do retrópolis.net.br ou no Retrópolis com acento no o.com, nos comentários do nosso canal do YouTube, no Retrópolis, no nosso e-mail, o contato @retrópolis.net.br e vários outros locais. Nunca se esqueça do que nós sempre dizemos: o seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado pelo seu tempo e pela sua audição. Fala com tranquilidade. Isso aí, a Nexia, imagina, foi essa época que a Nexia tava passando maus bocados, né? O mercado já tava, a situação financeira dele já não tava lá muito boa, né? Já tinha aberto mão de... Eles tinham um produto que devia estar pagando os boletos, e não é o OpenStep. Eu vou falar depois. Enquanto isso, quem mais estava mal das pernas nessa segunda metade da década de 90? A Apple, quem mais? Pela segunda vez. Pela segunda vez. Como o Gilberto Amélio falou, a Apple é um navio afundando e eu, como capitão, tenho que chegar ali numa praia para salvar o maior número de pessoas possível. Amélio é que era CEO de verdade. Ai meu Deus, que saudade da nega. Isso. Ai, Jesus. Não tinha a menor vaidade. Amélia que era mulher de verdade. Realmente não tinha a menor vaidade. Ele admitiu isso claramente. É que assim, gente, o macOS, como o seu passado tinha envelhecido mal, ele tinha diversas limitações, tinha diversos problemas de arquitetura, de projeto mesmo, para a computação que havia, aquilo que se havia se tornado o computador, por exemplo. O macOS ele foi pensado para você rodar um programa por vez. Em 90, isso já não era uma realidade. As pessoas queriam rodar mais do que um programa por vez. Ele não tinha multitarefa, é um pseudo-multitarefa. Sim, até para desenhar janela, ele tinha problemas para somente um processo desenhar janela por vez, entendeu? E a gestão de memória dele era muito ruim, tanto a memória física quanto a virtual. A virtual, assim, é uma vergonha. Você ia poupar menos dor de cabeça colocando a maior quantidade possível de memória que o seu bolso permitia no teu Mac do que você usando memória virtual. Você ter muito mais paz de espírito. Eu lembro que tinha programas pro macOS que era um defrag de memória, porque a forma como ele alocava a memória, daqui a pouco você tinha, às vezes, metade da memória livre, mas você não tinha um bloco de memória suficientemente grande para tua aplicação rodar. MS-DOS feelings. Desgrama. Estou tendo flashbacks daqueles memory control block de alocação de memória no MS-DOS. Nossa, é mais ou menos a mesma coisa, né? Eu fico doido na minha cabeça. Aí tinha programas que faziam tipo, literalmente um defrag da tua memória para liberar espaço de memória máxima alocável para você poder rodar as coisas. Nossa. E olha que a Apple tinha um Unix, né? A Apple chegou a ter um Unix, o próprio Unix dela, o AUX, né? Não confundir com o sistema operacional de qual que tinha um sistema AUX? Da IBM. Da IBM, das PRs, que isso.
Que é o AIX. AIX. Nossa, por que eu tô na cabeça que o nome era AIX? Misturou aqui na minha cabeça o Unix da Apple com o da IBM, não. Lembre-se que AIX quer dizer AIX isn't Unix. Mas ele não era um sistema operacional estrito senso, que ele rodava como se fosse um processo do macOS. Não vamos entrar na discussão sobre como a Apple chegou a esse estado lastimável, né? Vamos poupar 2 sofrimentos pra todo mundo, somente pra gente. Vamos dizer assim, teve um tal de Blue Team, o Pink Team, a Tarigente, o tal do sistema operacional desenvolvimento chamado Copland, que não é aquele filme com o Stallone gordinho, é outro Copland. E na opinião do Geomeris, o Copland era uma coleção de partes separadas, cada uma feita por um time diferente, e ao qual se esperava que magicamente funcionasse tudo junto. É fé. Pela fé, ou então chamava o Capitão Planeta, né? Formam o grande campeão da Terra, o Capitão Planeta. E ele é incrivelmente instável. Ou seja, eu cheguei a ver vídeos do Copland rodando, ele realmente capotava toda hora. E era o que eles tinham como sistema operacional. Ou seja, eles não tinham sistema operacional. E eles precisavam, desesperadamente, de um sistema operacional. Era uma coleção de remenda, né? Então assim, né, depois de muita especulação, no dia 20 de dezembro de 96, a Apple anunciou a intenção de comprar a Nex. Eles fizeram uma pesquisa, eles ofertaram o BIOS, só que o BIOS cobrou mais caro. Eles sondaram a Sun Microsystems com os Solaris, e no final eles compraram literalmente a empresa do primo. Mas se comprasse a BI também ia ser. Isso é uma realidade alternativa que o Ato deve achar muito interessante. Os Macs a partir de 1997 serem baseados em BIOS. Nossa. Mas não foi isso que aconteceu. Aqui na Terra 616, o OpenStep virou um macOS. Eles compraram a Nex e o Steve Jobs veio no pacote. Por essa época a Apple não estava comprando nem bolinho. Na verdade, vendendo almoço para comprar janta, né? A situação dela estava bem feia, financeiramente falando. Isso aí é tudo antes da era iMac, né? Foi um pouquinho antes da volta do Messias, da volta de Jobs. Meu Deus! Jesus! Os Mac translúcido, abajur, é tudo ideia dele, né? A coisa terminou de acontecer, a Next terminou efetivamente de ser comprada e fundida dentro da Apple em fevereiro de 97. E os Mac Balasoft são de 98, se não me falha a memória. Balasoft. E durante 5 anos, eles literalmente portaram o OpenStep para a arquitetura PowerPC dos Macintosh, e ao mesmo tempo eles também portaram o OpenStep para Intel e criaram o OpenStep Enterprise Toolkit para rodar em Windows. Esse sistema funcional que eles criaram, eles chamaram de Rhapsody. Oh, mamma mia, mamma mia, mamma mia, let me go. E a Toolkit é a Yellow Box. Um macOS para PC. Já existia desde aquela época. Sim, rodava. Inclusive com um display em PostScript. As pessoas falam que era lento de matar, porque ainda mais no 486 ou no Paint. Por que será? Uma curiosidade, o Toolkit era Yellow Box e a parte compatível com o macOS era Blue Box. Então, incorporaram isso ao Rhapsody e aí podendo executar as aplicações que já estavam disponíveis. E aí o pessoal começou a rebatizar, trocar os nomes. A Blue Box virou o ambiente clássico, o Developer Toolkit virou Cocoa, o Carbon é a antiga Toolkit original do macOS e o Rhapsody virou macOS 10 Server 1.0, o macOS X, lançado no ano de 1999. E lembrando que quando os iMac Balasoft foram lançados, eles ainda rodavam com aquele macOS chechelento que não tinha muita tarefa de verdade e fragmentava a memória, não é isso? Que era o que passou a ser chamado de macOS clássico, que foi até a versão 9.2. Se eu não estou enganado, na versão 9.1 ou na 9.0, eles finalmente portaram todo o código do Finder de 8K para PowerPC. E nessa brincadeira ele também foi adquirindo a identidade visual anos 2000, né? Porque eles incorporaram alguns componentes originais do Next Step, né? O dock, o menu de serviço, o Finder diferente com visualização em colunas, e aí ele realmente passou a parecer uma coisa nova. E a parte BSD também foi atualizada para a versão 4.4, mais ou menos, também já era dessa época. Mas é questão de kernel, né? De performance, compatibilidade com dispositivos, essas coisas, né? Em 2001, logo após substituir a DPS finalmente pelo Quartz, eles tiraram a renderização em PostScript e usaram o Quartz, que eu não sei como funciona. Eles lançaram o macOS 10.0, eu não lembro o nome do bicho, do gatinho. Tiger é o 10.4, acho que é o Panther. Acho que o 10.0 é o Panther, tenho certeza. Que é todo nome de gato. Eu sei que com certeza o 10.5 é o Leopard. 10.4 acho que é o Tiger. Acho que esse é o Panther. Acho que é o Panther. Depois de 10.3 acho que é o Jaguar. E por aí vai, até todo mundo vem falar Thundercat Roll, tá bom. Não, Cheetah. Começou com a Chitara.
Começou com a Chitara. Código-fonte do Mac 2.5, né, depois de todas as mexidas que eles fizeram, ele foi remandado para Darwin, numa clara e óbvia homenagem ao Charles Darwin, porque seria a evolução, segundo o Jobs, do sistema operacional dos Mac, e foi liberado junto com outros componentes que a Apple desenvolveu e futucou, FutuCAD by Steve Jobs, numa licença que é a APLG, é a Apple Public License, então assim, a APLG. É uma licença de software livre, só que ela não é compatível com a GPL. Eu lembro uma discussão na época do garoto que era menor de idade, ele queria participar, ter acesso ao código-fonte, mandar contribuição, mas ele não podia porque ele era menor de idade. Esses códigos são liberados com alguma frequência, sempre que tem release novo do macOS. E para quem quiser, tem uma versão que é o Pure Darwin, que é basicamente somente o kernel, o pessoal faz suas brincadeiras. Pra quem não conhece o mascote, um ornitorrinco, um gorrinho com os chifrinhos e um tridente na mão. O pessoal tá rodando o que? Um BusyBox aqui, né? Nesse screenshot. Não baixa. Aqui rodando com baixo. Você pode baixar e rodar numa máquina virtual no QEMU. Sim, e a parte principal da história, né? E o fato dele ser um sistema operacional bem independente do processador do rádio que ele está rodando, permitiu que a Apple lançasse uma versão desse sistema operacional para processadores internos em 2009 e agora em 2020 fizesse de novo isso, né? E lançasse uma versão do mesmo sistema operacional para processadores da ARM, no caso, os ARM deles. Sim. Tá explicado por que a Apple consegue trocar de processador que nem a Lady Gaga troca de roupa. Isso. Que o kernel é incrivelmente portável e independente do hardware. Somente a parte que é o sistema operacional propriamente dito, né? Que é a interface gráfica e tudo mais. Literalmente, aqui, Ricardo, vale a máxima do é só compilar. Aqui funciona. Aí sim. E o Jobs? Quanto ao Steve Jobs, ele voltou para a Apple como consultor. Vários executivos da Next ocuparam os cargos análogos da Apple durante a reestruturação do quadro de diretores organizados por Jobs. Só uma coisa, ele tá dizendo, ele era consultor, mas mandava na toda, né? Pois é. Ele era consultor e falou, vamos reestruturar isso aqui, tá precisando. Consultor, caramba. Ele era o ditador da toda. Sim, ali naquele cargo, ó, tem aquele meu parça. Naquele ali, ó, tem aquele meu mano. Aquele teu cunhado do minha prima. E foi botando pessoa-chave de confiança dele em posições de gerência da Apple. Que é, inclusive, isso no livro Fire in the Valley, ele fala assim, o nome disso que ele fez chama-se golpe. E aí, vai encarar? Pois é. Que depois ele virou o céu eterno até da empresa. Virou o céu até ir pro céu, né? Tu acha que foi pro céu mesmo? Não, quase. Ele foi até agosto de 2011, um pouco antes de sua morte, em outubro do mesmo ano. Ou seja, largou o osso quando tava uma das últimas. Você acha mesmo que ele foi pro céu? Tá bom. Eu preciso dessa hipótese pro trocadilho infame, Ricardo. E do seu tempão? Deve estar lá querendo reestruturar a interface homem-máquina do inferno. Pessoal da Xerox com tridente metendo na dele. Mas lá no inferno só roda Windows. Windows 3.0. Na realidade, o Jobs ele foi se encontrar com a turma dele de garotos, que ele era hippie. Aí ele estava procurando por eles, quando de repente escutou um hippie falando lá de longe: não faz onda, cara, não faz onda. Aí quando ele foi pra lá pra procurar seu amigo hippie, ele viu que era um cara que estava com a boca aberta, conseguindo falar sabe-se lá como não faz onda, enquanto que o Jabinho, rindo dele, estava fazendo onda, e nessa piscina tinha mais cloriformes fecais do que a Baía de Guanabara em tempo de chuva. Isso juntando o Rio Sena, né? O Rio Sena, isso. Bota o Rio Sena, tá mais poluído. Pelo menos é isso, não tava fazendo onda no Lago de Fogo e Enxofre. Aí não faz onda, cara. Não, é cocô mesmo. Não faz onda, cara. Não faz onda. Vamos falar de coisa boa, por favor. Agora eu queria só dizer um negócio pra você. Nosso podcast está disponível em vários serviços de áudio. Podemos listar entre eles o Spotify, o Deezer, o Apple Podcasts, TuneIn, Stitcher, Last.fm, iBooks, Cashbox.fm, Player.fm e alguns outros. Não deixe de nos ouvir, comentar e também favoritar nosso podcast no serviço para que outros possam conhecer e possamos espalhar a palavra da reputação. Muito obrigado. O nome não, o nome da sua mãe. Se juntou aos seus amigos hippies. Vamos falar das partes não escatológicas do legado da Next. Ai. Tem sim. Sim, as duas partes da web, né?
O web server e o navegador. Foi no Nextcube que Tim Berners-Lee, hoje Sir, junto com Robert Caillat, escreveram o primeiro servidor web, também o primeiro navegador lá no CERN. Esse computador hoje em dia está em exposição no Museu de Artes e Ofícios de Paris. Recapitulando, é a segunda geração de máquinas Next. Sim, foi no Cube. Foi esse computador que eu disse. A única vez que eu tive perto de um Next foi quando eu tive nesse museu e fotografei esse computador. Você não esteve perto de um Next, você esteve perto do Next. Desse Next. Ele estava na vitrine. Sabe quem tinha o Next? Mas nada era um Slab? O Delavay. Sim, o professor dele da UNB passou pra ele, não foi? Não sei como aquilo chegou nele, mas estava lá no Dexter Lab, só que eu não lembro se a gente chegou a ver quando nós fomos lá. Não, eu não vi. Que foi no momento que nós tivemos que ouvir às 6 da manhã que ele faria uma ideia no cabo, para poder fazer. Então quer dizer que nesse museu o Ricardo estava Next e um Next? Eu tava Next to Next. Perdeu a chance de fazer o trocadilho. Pois é. Outro legado é a tecnologia Web Objects, né? Que foi desenvolvido pela Next. Foi uma das primeiras soluções para a criação de websites dinâmicos. Mas ele era, na época, era caro. Inclusive, assim, duas coisas. Muitas pessoas falavam que o segundo motivo pelo qual a Apple comprou a Next foi por causa do Web Objects. Os primeiros sites tinham, né? Todo site que aparecia lá um WO como extensão, acho que era isso. Inclusive, uma das encarnações do Americanos.com, nas primeiras, rodava o Web Object. Depois as pessoas perceberam que poderiam fazer com soluções muito mais baratas. E foi no Next Step que foi implementada a primeira loja de aplicativos e o primeiro site para o pessoal pedir pizza. O Jobs pediu uma margarita. Em um Next Station Color, que um tal de John Carmack programou uns jogos aí, um tal de Doom 2, Quake. Outros jogos usando o Doom Engine, como Heretic, Hexen e Strife, também foram desenvolvidos em computadores Next com ferramentas da ID Software. Olha só, cara, isso eu não sabia. E agora eu tenho uma coisa pra te corrigir, Giovanni. Diga. Os monitores do Next eram gigantescos, porque John Carmack nunca usou polegada menor que 20. Veja em todas as fotos, ele está com monitores de tubos gigantescos atrás dele. Que era muito grande, era enorme, muito grande, era enorme. Era incomensurável. Então, João, foi aquilo que eu comentei lá um pouquinho antes, que os monitores de 21, eles só aparecem depois da virada da década de 90, 91, 92. Ah, tá. No Next Color já rolava um monitor de 20 polegadas. Ele comprou um da Sony, o Triniton, né? Que todo mundo comprava. Quando queria testar a qualidade da mesa que usava o computador, né? Resistência dela, né? A qualidade como um todo, Rô, porque a mesa poderia desmantelar, ela poderia quebrar o tampo. Então, se alguém perguntou se o Next tinha jogo, tá aí. As primeiras versões do curioso, né, do Doom e do Quake, tecnicamente rodaram em Next. Depois foram portados. E tem um joguinho de xadrez sem o nome aí também pra ele, né? Isso aqui é muito curioso, mas antes disso, o Next ele vinha com um jogo de xadrez. Inclusive, ele não é bem um jogo de xadrez. Ele é um front-end pro GNU Chess. É claro. Rapaz. E aí, quando o GNU Chess ele conecta na internet, ele tem toda uma inteligência extra para poder fazer jogo de xadrez, né, para jogar. Curioso é o seguinte, o principal, né, o GNU Chess é um programa que é muito bom para você testar se a máquina vai travar ou não rodando o GNU Chess, porque às vezes ela capota a máquina, ou capotava. Ele é pesado assim? Não sei, ele consegue fazer umas maracutás que derrubava as máquinas. Caraca. Jogo de xadrez, computador, quando você vai começar a fazer todas aquelas inferências recursivas, tantos movimentos à frente que multiplica de maneira explosiva, se você não limitar isso, a tendência é ocupar todo o processamento, toda a memória da máquina. Então, realmente é um ótimo software para testar a integridade do sistema operacional do processador da memória. E ele existia no OpenStep / NextStep e foi migrado quase que automaticamente pro macOS. Ele vinha por padrão na instalação, mas eu acho que agora atualmente ele não vem mais, você tem que baixar da loja de aplicativo da Apple. Mas continua sendo um descendente do mesmo código, aquele mesmo... o mesmo cara. Nossa, isso que é longevidade. E o principal, né, tinha um programinha chamado Virtuoso pro Nextstep, que quando ele ganhou porte para macOS e Windows, ele foi rebatizado de Aldous Freehand. Isso até a versão 4, depois ele virou Macromedia Freehand, depois ele foi comprado pela Adobe, todo mundo junto, o programa deixou de existir e por aí vai. O que temos mais aí de bônus pra galera? Agora, nas nossas considerações finais, nós temos literalmente Porn. Começamos com Porn, que vocês podem ver no show notes, um link, um show de fotos de estações da Next, por dentro e por fora. Isso aí. Que nós somos assim mesmo, gostamos de mostrar a coisa nua e crua.
Gente, o cara tem uma sala cheia de Next empilhados. Caramba, que exagero. Você vê, né? Eu acho que metade dos Next sobreviventes do mundo deve estar na casa desse cara. Que isso? Gente, Jesus. Ah, mas é legal, né? E pra quem não pode ter um Next porque pessoas como essa compraram todos, existe um emulador de Next chamado Previews. Previously. Eu não sou o único que cometeu trocadilhos cretinos nesse episódio, viram? Adorei o nome, Previews. Ele tá meio em baixa atividade, uma alteração de código dele é de 2022, mas tudo bem, não é um atraso tão grande assim, mas não sei quanto ele vai evoluir no futuro. Eu achei comentário do autor do programa nos fóruns do NetBSD, tirando dúvidas. Qual a data desse comentário, você lembra? Infelizmente eu não lembro agora. Só pra lembrar, o Previews é pra rodar em Mac. Droga, queria rodar ele em outra plataforma, não pode. A implementação do framework da Apple, que em software livre, que é o GNU Step. Outra coisa que nunca é completa, né? Tá parado, diz aqui que é um framework maduro. Não, ele tá maduro. O problema é que você já consegue desenvolver software que rode tanto em macOS quanto Linux ou outro Unix, usando as bibliotecas do Cocoa no teu Apple e o GNU Step no outro lado. Só não sei quem usa. Pois é. Já que citamos o GNU Step, né? Brasil mentioned. Mencionar o Window Maker, que é um gerenciador de janelas, originalmente escrito pelo brasileiro Alfredo Kojima, o sujeito que nós conhecemos ele pessoalmente, né, Giovanni? Ele não fez o Metal Gear. Pois é. Ele não tem parentesco com Hideo Kojima. E apesar do nome alguém achar, ele é gaúcho e imita o visual e comportamento do sistema de janela do Nextstep. E é o gerenciador de janela padrão do OpenStep. GNU Step. E eu usei o Window Maker muito tempo no Linux, mas não com o GNU Step. Eu usava... sem nada. Era direto com o gerenciador em cima do Xfree86. Na época, Xfree86 não era nem Xorg. Usei durante muito tempo. Ele já saiu de desenvolvimento há alguns anos, mas o troço está sendo tocado pelo pessoal. Ficou parado muito tempo. A última versão está disponível tem um pouquinho mais de um ano. Foi em agosto de 2023, versão 0.96.0. Se você quiser participar, tá no GitHub, tá, gente? Tá assim hoje. Tá disponível lá. É só compilar. É, windowmaker.org e se divertir. Lembrando dos tempos que eu usava no Maker. Aliás, tem papel de parede aqui que não atualizaram, que é daquela época. Ou havia, não sei como é que tá o estado do projeto hoje em dia, né? Um cara chamado Afterstep, que originalmente ele foi uma customização do FPWM para imitar o Nextstep. A diferença dele pro Windowmaker. O Windowmaker acho que foi feito do zero. Mas tá parado há um bom tempo, mas é bom também fazer referência, porque pelo menos eu lembro na época que Afterstep e o Windowmaker meio que competiam no coração das pessoas. Coração dos fãs de Nextstep, né, especificamente. De Linux mesmo. A galera de Linux é uma galera que usou, durante muito tempo usou o Windowmaker. Eu falei, eu não era entusiasta do ambiente do Nextstep, mas eu usei o Windowmaker por um bom tempo. Depois larguei dessa vida, aí fui usar GNOME e pronto. Aí dessa mente Dorgas. Larguei dessa vida de Dorgas, clips no canto, barrinha lá e pronto. Larguei dessa vida e fui fazer outra coisa. Essa vida de Dorgas, essa vida bandida. Lembrar que o Flávio Rebelo, do Museu Capixaba do Computador, fez uma postagem falando sobre o Next também. Também tem fotinhas. Fotinhas, coisinhas interessantes, comentários lá. E sim, gente, é claro que roda NetBSD. Não existe computador que não rode NetBSD. Tá para nascer. Computador 16 bits pra cima, né? Porque até agora eu não vi ele rodar em 8 bits, mas 16 bits todos. Não dá ideia. Detalhe, existe o NetBSD rodando no Next blocões lá, nos cubos, só na versão com 68040, usando teclado que não seja padrão ADB, teclado e mouse que não siga esse padrão. Tem um suporte experimental para as versões Turbo com 33 MHz. A propósito, a última versão que tem é a versão, no momento que gravamos, a versão atual do NetBSD, a versão 10.0. Tem porte para ele. Como a gente já falou, é claro que roda NetBSD. Eu vim dar uma olhada na famosa foto do hack do OpenBSD para verificar se tem algum Next perdido aqui, mas não tem não. Roda em Nextcube, Nextstation, Nextstation Color, Nextcube Turbo, Nextstation Turbo, Nextcube Color. Pois é, né? Vocês conhecem essa foto do hack do OpenBSD? Nossa, tá bem antiga, do 2009. Acho que tá parado de atualizar. Manda aí. Ela é muito grande. Entre em openbsd.org, tem a barrinha do menu, aí vocês vão ver uma imagem no canto inferior esquerdo. Inferior esquerdo. Tô vendo uma imagenzinha aqui. É grande. Tá carregando lentamente. É grande. Nossa. Tem Silicon, tem Spark, tem x86, tem um VAX, tem um Alpha, tem Mac Server e tem no Breaks da PC.
Mac Power PC, tem MD64, Spark 64, servidor de CVS. Gente, eles arrumam CVS, socorro. É de 2009 isso aqui, essa foto. E de acordo com o termômetro, está fazendo 19 graus na sala. Spark 64, mais Silicon, mais Vax, mais Alpha, tem um 386, tem um MD64, tem um servidorzinho da Dell. É, né? Essa foto aqui, dá pra perceber que ela é bem antiga, porque esses no-breaks da PC, desde 2010, eles já, até antes, não sei, eles já não eram mais bege, eram preto. Deu sorte não tem. Falando, vai capaz de se procurar, encontra, hein? Um Nex aí perdido. Deve estar atrás das caixas. Vamos fechar, gente? Vamos encerrar o papo sobre Next? Bora! Fechemos nós. Então, senhoras e senhores, meninos e meninas, bom falar com vocês. Espero que vocês tenham curtido esse papo sobre os próximos. Não, o próximo. Próximo. Vamos falar então do próximo. Deixar pra falar do próximo. Mas o próximo é este. Este é o próximo. Sim, mas vamos falar do próximo episódio no próximo episódio. Isso. Então, vocês tenham curtido e a gente volta no próximo episódio. Até. Gente, obrigado mais uma vez pela audiência. A gente explorou aqui uma arquitetura que vários conhecem, quase todos conhecem pouco, e é bom a gente explorar esses detalhes, essas fofocas da história da computação. Até o próximo episódio, gente. Fui. Pessoal, vou me despedir de vocês. Obrigado pela audiência e pela paciência. E lembre-se da famosa frase: resistir é inútil. Próximo. Sou eu. Pessoal, até mais e até o próximo episódio. Olá, sou Oswaldo Santana Neto, programeiro, e você está ouvindo o podcast Retrópolis.